Shalom, queridos, que bênção, que maravilha, né? Estamos chegando ao nosso 30º dia de estudos da Palavra de Deus. Um mês completamos hoje. Que felicidade, né? Começamos no dia 1º de junho e estamos aí nesse 30º dia para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Bênção pura. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, na autoridade do nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, especialmente por este 30º dia de leitura e de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado. Obrigado, meu Senhor, porque sabemos que até aqui o Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos capacitado. O Senhor tem nos orientado. O Senhor tem nos dado sabedoria. E queremos continuar dependendo de Ti, Senhor. Por isso nós te pedimos que a cada dia nos fortalece, nos instrui, nos capacita, para que assim possamos crescer e seguir e prosseguir em conhecer ao Senhor. Te rendemos honras, glórias e exaltação, agora e eternamente. Em nome de Jesus, amém. Aleluias. Deus te abençoe. Muito bem, aleluias. Vamos aí para esse 30º dia de estudo e de leitura da Palavra de Deus. Hoje vamos ver mais algumas imagens do túmulo vazio, de Jesus. Algo assim muito lindo e de nos arrepiar. Porque mesmo ele tendo morrido, ele não ficou lá. Ele ressuscitou. Aleluias! Pegue a sua Bíblia e vamos prosseguir nesse estudo. Aí no livro de Marcos, no capítulo 10, a partir do versículo 32, que diz assim: Iam no caminho subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante deles. E se maravilhavam, e lhe seguiam atemorizados. Então, voltando a tomar os 12 à parte, começou a lhes dizer as coisas que lhes deviam acontecer, dizendo: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais dos sacerdotes e escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios. No caso dos gentios, aqui está se tratando dos romanos, pessoas que não são judeus. O escarnecerão, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão, mas ao 3º dia ele ressuscitará. Aleluia! Então Tiago e João, filhos de Zebedeu, chegaram-se a ele, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que pedimos. E ele lhes disse: O que querem que eu vos faça? E eles lhe disseram: Nos concede que em tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Então Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, e ser batizados no batismo que eu sou batizado? E eles lhe disseram: Podemos. E Jesus, porém, lhes disse: Em verdade,
vós bebereis o cálice que eu bebo, e no batismo que sou batizado, vós sereis batizados. Mas, quanto a sentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me pertence a mim concedê-lo. Mas isto é para quem está preparado. E quando os 10 ouviram isso, começaram a indignar-se com Tiago e com João. Quando Jesus falou sobre beber do cálice, Jesus estava falando ali naquele momento que da mesma forma como Jesus foi perseguido, humilhado e morto de maneira violenta, os discípulos também teriam que passar por tudo isso. Mesmo sem entender, eles aceitaram, imaginando que seria coisa simples. Então, Jesus, verso 42, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes entre as gentes, se assenhoreiam deles, e os que entre eles são grandes, usam de autoridade sobre eles. Mas não será assim entre vós. Antes, qualquer que quiser ser grande entre vós, será servo de todos. E qualquer de vós que quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Depois foram todos para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam, dizendo que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto e dizia: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tenha bom ânimo e levanta-te, ele te chama. E ele então, lançando de si sua capa, levantou-se e veio a Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu possa ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo recuperou a vista e seguia Jesus pelo seu caminho. Que lindo! Mais uma vez nós temos aqui a prova de que a fé que cada um de nós possui faz a diferença para o agir de Deus nas nossas vidas. Muito importante. Por isso que o nome deste projeto é A Fé Vem pelo Ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Jesus sempre, antes de realizar sinais e milagres, ele queria saber o tamanho da fé da pessoa. Por isto, pense sempre nisso, quando estiver orando, quando estiver buscando, quando estiver na presença do Senhor, espiritualmente. Busque aumentar a cada dia a sua fé. E isso é necessário do estudo da palavra, para que a cada dia a tua fé se fortaleça cada vez mais. Deus te abençoe. Aleluia. Muito bem, vamos seguir. A segunda leitura desse 30º dia está aí no
último capítulo do livro de 2 Samuel. E está aí em 2 Samuel, capítulo 24, que diz o seguinte: E outra vez se acendeu a ira do Senhor contra Israel, porque Davi tinha incitado contra eles, lhes dizendo: Vai, toma conta de Israel e de Judá. Pelo que disse o rei a Joabe, chefe do exército que tinha consigo: Quero que percorras todas as tribos de Israel, desde Dan até Beersheba, e contem o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: Agora, pois, acrescente ao Senhor, teu Deus, ao povo 100 vezes tanto dos que são, e os olhos do meu senhor, o rei, o vejam. Mas, para que sente prazer o meu senhor, o rei, nesta coisa, nesta causa? Entretanto, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e os príncipes do exército, de maneira que saíram Joabe e os príncipes do exército da presença do rei para alistar o povo de Israel. Passaram, pois, o Jordão e acamparam em Aroê, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e chegaram até a Jazê. E logo foram a Gileade e à terra baixa de Ódice, e chegaram a Dan-Jaã e aos arredores de Sidom. Vieram em seguida a fortaleza de Tiro, com todas as cidades dos heveus e dos cananeus, e saíram para o sul de Judá a Beersheba. De sorte que percorreram todo o país, e voltaram ao cabo de 9 meses e 20 dias a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do censo do povo, e eram os de Israel 800.000 homens valentes que tiravam espada, e os de Judá 500.000 homens. Um exército de 1.300.000 homens. Imagine, queridos, isso no ano 1017 a.C., ou seja, há mais de 3.030 anos atrás. Davi, rei de Israel, já tinha um exército com cerca de 1.300.000 homens. Verso 10. Mas o coração de Davi lhe pesou depois de haver contado o povo. E disse Davi ao Senhor: Pequei gravemente no que acabo de fazer. Agora, pois, ó Senhor, te rogo que perdoes a iniquidade do teu servo, pois tenho procedido muito neciamente. E quando se levantou Davi pela manhã, veio então a palavra do Senhor a Gade, o profeta vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi. Assim diz o Senhor: 3 coisas vou te propor. Escolhe para ti uma delas, para que eu te outorgue isso. Queridos, desde o princípio, Deus é um Deus que vela pela sua palavra para cumprir. Ele deu a liberdade lá no Jardim do Éden ao primeiro casal de fazer escolhas, e fizeram as escolhas erradas. E nós vamos estudar quando chegar o livro de Gênesis. Mais uma vez, Davi errou, reconheceu seu erro, mas Deus não deixa passar impune. Continua dando a liberdade de escolher. Portanto, você é dono das suas ações, porque as escolhas são suas. Verso 13.
Veio, pois, Gade a Davi e o propôs, dizendo: quer que venha sobre ti 7 anos de fome em tua terra? Ou que por 3 meses fujas de diante de teus adversários e que eles te persigam? Ou quer que haja 3 dias de peste em tua terra? Agora bem, considere e vê que resposta tenho que levar ao que me enviou. Dureza, né? Davi então respondeu a Gade: estou em grande aflição. Rogo-te que caiamos nas mãos do Senhor, porque grandes são as suas misericórdias, mas não caia eu nas mãos dos homens. O Senhor então enviou a peste no meio de Israel, desde aquela manhã até o tempo determinado. 3 dias e noites. E morreram do povo desde Dan até Beersheba 70.000 homens. E estendendo o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruí-la, o Senhor se condoeu por este mal. E se arrependeu e disse ao anjo que destruía o povo: basta, detenha agora a tua mão. E estava o anjo do Senhor junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E Davi, quando viu o anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: ei que eu tenho cometido pecado, e procedi perversamente, mas estas ovelhas, o que elas têm feito? Eu te rogo que seja a tua mão contra mim e contra a casa do meu pai. E Gade veio a Davi naquele dia e lhe disse: sobe, levanta um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, conforme tinha ordenado o Senhor. Então Araúna olhou e viu o rei e os seus servos que vinham para ele. Saiu, pois, Araúna e se prostrou diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei meu senhor ao seu servo? E Davi respondeu: para comprar de ti a eira, a fim de edificar ali um altar ao Senhor e fazer que se detenha a praga que assola o povo. Eira, neste caso, é uma pequena elevação de terra, pequena montanha, que fica numa parte alta, né, de Jerusalém. Quando nós estivemos lá, nós visitamos. Este local ainda existe até os dias de hoje. Disse então Araúna ao rei: tome o rei meu senhor, e ofereça o que bem te parecer aos teus olhos. Veja, aqui há bois para o holocausto, os trilhos e demais aparelhos dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna o dá ao rei. E Araúna disse ainda ao rei: o Senhor teu Deus tenha prazer em ti. Mas o rei respondeu a Araúna: não mais certamente por preço justo te tenho que comprar isso, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Então Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas, com o qual o Senhor foi propício à terra, e foi detida aquela praga de sobre Israel. Então, aqui encerra-se o livro de 2 Samuel, que conta a história de Davi, um pouco dessa história, que nós veremos mais adiante nos livros de 1º e 2º Reis, falando dos reis de Israel também. Mas é importante nós entendermos que quando nós desobedecemos ao Senhor, estamos sujeitos, né, ao castigo, aquilo que a palavra determina. Davi sabia que para contar o povo
ele tinha que dar uma oferta ao Senhor por cada cabeça, por cada pessoa. Está escrito na lei. E ele fez sem cumprir o que estava na lei. Por isso ele entendeu que pecou e pediu perdão a Deus. Mas, mesmo Deus o perdoando, não o livrou de ter que pagar a sua falta. Aleluias. Deus te abençoe. Terceira leitura deste 30º dia de leitura e de estudo da Palavra de Deus. Aí no livro de Oséias, no capítulo 4, versículos de 1 a 11. Assim estabelece a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, ó filhos de Israel, porque o Senhor contende com os moradores da terra, porque não há verdade, nem misericórdia, nem conhecimento de Deus na terra. Prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Em tudo há rompimentos, e homicídio após homicídio acontecem. Por isso, se lamentará a terra e se desfalecerá todo o morador dela, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar morrerão. No entanto, homem nenhum contenderá, porque o teu povo é como os que contendem com o sacerdote. Por isso cairá de dia, e cairá também contigo o profeta de noite, e a tua mãe destruirei. O meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porquanto tu desprezaste o conhecimento, eu te rejeitarei do sacerdócio, e porque te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais aumentavam, mais pecavam contra mim. Eu mudarei a sua glória em vergonha. Da oferta pelo pecado do meu povo comem, e o seu coração entregaram à sua iniquidade. E será, portanto, o povo como sacerdote, castigá-lo-ei por sua conduta, e lhes pagarei conforme as suas obras. Comerão, mas não se saciarão. Entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de fazer caso do Senhor. A luxúria e o vinho e o mosto tiram o juízo. Aqui está um dos textos mais duros contra o povo de Israel. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Daí a importância desse projeto, de você conhecer esta palavra, de você estudar esta palavra, de você aprender e apreender desta palavra. Aprender estudando e apreender é aplicar esta palavra no seu dia a dia, nas suas ações, para que você não venha pecar contra o Senhor, para que você não venha errar contra o Senhor e sofrer, as consequências das suas ações, porque não tem outro caminho. Somos todos nós responsáveis pelas nossas ações e teremos que dar conta delas ao Senhor, nosso Deus. Mas eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai prosseguir no estudo e no conhecimento desta palavra cada vez mais. Amém? Vamos orar? Oh Senhor, muito obrigado, Pai, por termos concluído esse 30º dia de estudo da Tua Palavra. Muito obrigado. Continua a nos fortalecer, Senhor.
continua a abrir o nosso entendimento, nos concede o privilégio da sabedoria, para que possamos aprender de Ti e aplicar esta palavra em nossas vidas, para que assim o Senhor continue a ter misericórdia das nossas ações e possa contemplar todas as maravilhas desta palavra sobre as nossas vidas. Oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém, queridos? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe.